Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os impasses em torno da PEC dos precatórios, Auxílio Brasil e outras pautas do governo no Congresso. Eu converso com o Ricardo Barros, que é deputado federal pelo PP e líder do governo na Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, deputado, são duas frentes de negociação. Nós temos aí novas alterações da proposta do Auxílio Brasil, feitas pelo relator, que ele quer tornar permanente o benefício, os R$400, que é correção pelo INPC anual. E depois nós temos, de outro lado, no Senado, todas as discussões em torno da PEC dos precatórios. Eu queria começar falando sobre essas possíveis mudanças no Auxílio Brasil. Isso acaba reforçando a preocupação do lado fiscal, essa correção anual e a manutenção do benefício, não apenas no ano que vem, nesse valor corrigido, não é? Bem, o benefício, obviamente, o programa tem a tendência de ser permanente e deve ser, como é o Bolsa Família, como era o Bolsa Escola. Nós temos uma evolução. Este programa Auxílio Brasil é uma rampa de ascensão social. Ele visa permitir um acompanhamento do desempenho escolar das crianças, não só da frequência na escola, e também ele premia o desempenho no esporte e qualifica os jovens dessas famílias para o mercado de trabalho, de modo que no futuro essas famílias não precisarão mais da ajuda do governo. Então, o Programa Auxílio Brasil é um programa para ser permanente. Nós encontramos o espaço fiscal para 2022, mas, de acordo com um acórdão do Tribunal de Contas da União, havendo a solução no orçamento para o primeiro ano do programa, ele pode ser implementado. E, obviamente, os orçamentos sucessivos vão encontrar espaço para a continuidade do programa. Agora, nas discussões do Senado também se coloca essa manutenção direto do Auxílio Brasil, com esse novo valor mínimo de R$400. Se estuda fórmulas de financiamento que passariam, inclusive, por uma parte das emendas parlamentares, emendas de bancada, a redefinição, inclusive, dos precatórios no que se refere à área da educação. O senhor acha que essa nova proposta apresentada pelo governo pode garantir o apoio? Porque nós tivemos, por exemplo, o Podemos fechando questão em torno da proposta apresentada pelo senador Oriovisto. Nós tivemos manifestações, inclusive, do ex-ministro Sérgio Moro hoje a favor disso, não se querendo mexer no teto de gastos. Como é que fica essa discussão? Isso já está ultrapassado. Nós já buscamos outras alternativas, não encontramos e vamos votar a PEC como ela está e saiu da Câmara. O objetivo é aprovar a PEC como está. É isso que permitiria agilidade e capacidade de implementação do programa dentro dos prazos que nós temos. O que nós queremos, obviamente, é construir um apoio no Senado Federal para essa proposta. Cabe ao líder do governo no Senado Federal, o senador Fernando Bezerra, que é também o relator desta emenda constitucional que trata dos precatórios e do Auxílio Brasil, a que viabiliza o espaço fiscal para a implementação do Auxílio Brasil, encontrar maioria no Senado para poder aprovar a matéria. Ele sabe as alianças que precisa fazer para conseguir a aprovação da matéria e nós estamos confiantes que esta semana será aprovado no Senado Federal. Agora, tem sinalização de partido, inclusive, com pedido de vista exatamente para adiar a votação. É o normal. Nós infelizmente, estamos já à véspera do ano eleitoral e os partidos estão se posicionando, olhando para a eleição e não para a população que precisa do auxílio. É lamentável, mas alguns partidos estão se posicionando, tentando evitar que o presidente Bolsonaro consiga pagar o Auxílio Brasil, porque temem que isso pode aumentar a popularidade do presidente. Então, os pobres são deixados de lado por um projeto eleitoral. Agora, deputado, há a possibilidade, sim, de alguma alteração no Senado que faça com que o projeto volte para a Câmara. O senhor vê condições de aprovação ainda este ano? Primeiro, o senhor confia de fato que haverá essa votação em plenário no Senado, por exemplo, até a semana que vem, porque o governo está correndo contra o tempo para tentar essa aprovação. E depois, se houver essa possibilidade de voltar para a Câmara? A nossa expectativa e o trabalho dos líderes lá no Senado é no sentido de votar esta semana
a PEC do Auxílio Brasil, dos precatórios, e na próxima semana, esforço concentrado de aprovação de autoridades, e na semana seguinte, vetos presidenciais. É com este cronograma que eu percebo a atuação dos senhores senadores. Eu não sou senador, eu estou aqui apenas transmitindo aquilo que eu tenho ouvido dos líderes do Senado. Agora, deputado, como é que fica a questão jurídica em relação a essa questão de prazo? Ano que vem, ano de eleições, há restrições ao lançamento de determinados programas, mas o STF já se manifestou a respeito do Auxílio Brasil. O senhor acha que isso dá uma garantia para o governo poder definir a situação no ano que vem, caso não haja uma definição agora pelo Congresso? Olha, quando a PEC dos precatórios estava aqui na Câmara, eu fiquei falando, vai ser aprovado. Foi aprovado em primeiro turno. Depois eu falei, vai ser aprovado em segundo turno com mais votos. Foi aprovado em segundo turno com mais votos. Eu não sou responsável pela votação no Senado, mas eu tenho as informações de que sim, vamos aprovar a PEC esta semana no Senado Federal. É o que eu tenho de informações e é o que eu estou confiando que vai acontecer. Então, mas o governo já está buscando esse amparo legal, caso não haja aprovação, para poder ter essa discussão no ano que vem? Bem, as decisões do Supremo Tribunal Federal estão nessa linha, embora muito imprevisíveis sempre, né? Então, a gente tem que ter paciência e organizar a nossa base do governo no Senado Federal para conquistar os 49 votos necessários para esta aprovação. Eu estou muito confiante que vai ser aprovado, obviamente, em não sendo surgirão soluções, mas a gente não perde energia agora com isso, a gente agora concentra energia em aprovar. Agora, deputado, as discussões não estão contemplando duas propostas do presidente Bolsonaro. Uma é auxílio caminhoneiro e a outra o reajuste dos servidores. Isso vai estar incluído no orçamento do ano que vem? Há discussões paralelas nesse sentido? Aprovada a PEC, haverá uma reformulação orçamentária dentro dos novos limites estabelecidos, e virá, então, uma proposta do governo dessa alteração. Eu não vejo espaço fiscal para mais do que nós já temos, Auxílio Brasil e a desoneração da folha, né, que foi prorrogada e que tem um custo muito elevado também anualmente para o Tesouro Nacional. Agora, deputado, mudando um pouco de questão, o senhor foi aí liberado, saiu isento da Comissão de Ética, aquele pedido, inclusive, de cassação por causa de conivência em relação às negociações para a vacina. Só que a ministra Rosa Weber manteve processo contra o presidente Bolsonaro, as investigações. Como é que o senhor vê essa discussão hoje, depois do término de todo o trabalho da CPI da Covid? Eu penso que o relatório da CPI da Covid e os seus desdobramentos serão muito úteis ao presidente Bolsonaro na próxima eleição, porque a CPI não encontrou materialidade em nenhuma daquelas narrativas que eles fizeram, buscaram quebras de sigilo inúmeras, ouviram muitas pessoas, mas ninguém foi lá para confirmar a narrativa da CPI. Então, eles estão dando um atestado, né, de boa conduta ao presidente, né, dizendo que não há corrupção no governo, e quem está dizendo são os adversários, o que é melhor. Então, isso vai ser muito útil para o presidente na próxima eleição, o desdobramento da CPI da Covid, que investigou, mas nada encontrou. E, deputado, há alguma conversa agora do presidente Bolsonaro com o seu partido, com o PP, em torno de uma possível filiação dele, já que não deu certo com o PL? Tem discussões em andamento? Olha, o nosso partido convidou o presidente Bolsonaro já lá há muito tempo atrás e reconvidou mais recentemente, mas eu penso que o presidente vai confirmar a filiação no Partido Liberal, na medida em que ele já avançou muito nessa direção. E ainda em relação a essa questão orçamentária, como é que vai ser definida a situação das emendas parlamentares depois do posicionamento do STF contra as emendas do relator? A gente vê uma mobilização muito grande, inclusive de ministros, no sentido dessas discussões, para definir o orçamento de 2022. Eu penso que não haverá alterações. A melhor possibilidade é nós aprovarmos aqui uma alteração na resolução número 1, que define a tramitação das matérias orçamentárias, que é de minha autoria, e incluir nela a obrigação do relator de publicar as suas decisões no site da Comissão do Orçamento. Isso daria a publicidade necessária e manteria a transparência que representa as emendas de relator, para ficar claro o que é
aplicação de recursos por iniciativa do Congresso e aplicação de recursos por iniciativa do governo. Isso antes era tudo embolado, não havia a transparência que tem hoje. Lamentavelmente, nós tivemos esse questionamento que não é adequado, há transparência sim, tudo é publicado, não tem um recurso que seja transferido sem a devida aprovação técnica, empenho e pagamento pelos ministérios, mas estamos nessa discussão e não há nenhuma dificuldade do Parlamento estabelecer uma regra de publicações para que satisfaça a observação do Supremo Tribunal Federal. Então, agora haverá detalhamento de todas as emendas, de tudo que for aprovado pelo relator, a destinação dos recursos, o volume, tudo? Sim, isso já está tudo público, né? O que se pretende é que esta busca das informações esteja mais ordenada ou num único local, não em cada ministério, como sempre foi, toda a vida foi assim. Mas não há problema, nós não temos dificuldade nenhuma em atender uma demanda de transparência sobre as emendas do relator e faremos isso se for um acordo, né, que permita a liberação daquilo que já está empenhado, que já está processado, porque não é possível cancelar os empenhos, e também que se represente um atendimento ao anseio do Supremo Tribunal Federal por mais transparência na aplicação dos recursos. É isso, ouvimos Ricardo Barros, deputado federal pelo PP e líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a vocês, muito obrigado também. Vocês.